Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje falaremos sobre o livro 1984, que neste ano completa 70 anos desde sua publicação em 1949. Sim, 1984 é um livro escrito por George Orwell, que fala sobre como o mundo seria 35 anos depois de sua publicação. O autor fala sobre uma distopia em que o mundo é dividido entre 3 superestados: a Eurásia, a Lestásia e a Oceania. O partido é o governo da Oceania, onde o personagem principal, Winston, vive. O partido é um governo totalitário que vaporiza qualquer pessoa que mostre alguma tendência que contraria seus ideais. A vaporização é uma forma de dizer que o governo prende, tortura, depois mata a pessoa em questão. No ano 1984, o Brasil experienciou o ano final da ditadura militar. A ditadura era muito parecida com a situação vivida no livro. E para falar sobre isso, vou passar a reportagem para o Gabriel Ponce. Aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Mais impressionado você na sua vida? Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. O que permanece como vestígio dessa construção otimista imposta pela força e pela violência. Os presidentes da Bolívia, Hugo Banzer. Do Chile, Augusto Pinochet. Essa pergunta? O Brasil tem novo presidente, Ernesto Geisel, cuja missão, por ele definida, é a de levar avante o legado superior de consciência cívica e de pragmatismo criador, deixado por seus antecessores, inspirados no ideário da Revolução de Março de 64. Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. A ditadura foi um período da história brasileira marcado por muita violência, censura, tortura e morte. É similar à situação do livro. Na ditadura, não era permitido criticar o regime, pois se alguém ouvisse, poderia te denunciar. No livro, Sr. Parsons é preso porque sua filha ouviu ele falando mal do partido, enquanto dormia, e o denunciou. Conduzimos uma entrevista com a historiadora Mariana Rangel Joffre, formada na USP e especialista na história da ditadura brasileira. Pessoas eram denunciadas por familiares ou conhecidos, como no livro 1984? Bom, em um regime autoritário ou totalitário, há normalmente uma desconfiança generalizada. Qualquer pessoa pode ser alvo de denúncia, inclusive por desafetos, por conflitos que não têm nada a ver com convicções políticas. Houve casos de pessoas que foram denunciadas por outras por interesse de carreira, para tirar da frente um concorrente, por exemplo. Em minha pesquisa, encontrei um caso bastante curioso de uma dona de pensão que denunciou o namorado da filha, de quem ela não gostava, de estar envolvido com drogas. Como o rapaz, após ser detido pela polícia, foi liberado por ter sido considerado inocente, ela resolveu acusá-lo de algo mais grave para evitar que retornasse a namorar a filha. Acusou-o de comunista. Então, nesse momento, a acusação de comunista ou a acusação de subversivo era ainda mais grave do que a acusação de estar envolvido em tráfico de drogas. Outra questão que o livro dramatiza, mas também é parecida, é a espionagem. No livro, há teletelas em todas as casas que ouvem tudo o que acontece e tem visão da casa inteira. Na ditadura, a espionagem não era tão extrema, mas também era recorrente. Bom, a espionagem acontecia seja por agentes policiais ou por pessoas comuns pagas por esses policiais que circulavam nos meios em que eles acreditavam poder encontrar pessoas de esquerda. Tem um colega meu que é também historiador e que na época era universitário, ele contou que havia um clima tão pesado que os colegas da turma dele ficavam apostando entre eles para tentar descobrir quem na sala em que eles estavam fazendo o curso era o informante da polícia política. Havia também, além desse caso que talvez se enquadre nessa situação, o caso de militantes de esquerda que eram presos, que eram torturados, às vezes não chegavam a ser, mas que ficavam muito assustados e que depois, pela ameaça de voltar a torturá-los, convenciam essas pessoas a atuar, a voltar para as organizações da esquerda, como se eles não tivessem saído, como se eles não tivessem sido presos, e passar informações sobre as organizações, sobre as ações desses grupos para a polícia.
Outra estratégia repressiva importante, da que eles chamavam de contra-propaganda, foi a de levar pessoas que tinham sido presas e que tinham passado pela tortura e convencer essas pessoas a renegar publicamente a sua causa política na televisão, para que todo mundo visse que eles tinham se arrependido. Mas esse arrependimento, entre aspas, passavam por eles terem sido, em alguns casos, muito torturados e em algumas situações eles de fato mudaram de ideia. Em outras fizeram isso porque não estavam aguentando mais passar por sevícias e o risco de passarem novamente a ser submetidos por enormes violências. A tortura era usada tanto no regime do livro quanto na ditadura, porém tinha propósitos diferentes. Na ditadura, as torturas eram usadas para levar os prisioneiros a denunciar pessoas que colaboraram com eles. Alguns métodos de tortura eram parecidos, principalmente com os métodos de tortura física. Porém, no livro também há um tipo de tortura psicológica, particular que não era usada na ditadura. O Ministério do Amor, que era onde acontecia a tortura do livro, servia para fazer o preso amar o Grande Irmão. O Grande Irmão era a personificação do partido. O livro explica que a razão por trás disso era que quando um regime mata uma pessoa por ser contra ele, essa pessoa terá uma morte gloriosa e será admirada, mas se o regime matar a pessoa quando ela apoia o regime, não seria uma execução memorável. A tortura no partido era feita com uma máquina que tinha nível 1 a 100. Esses níveis mostravam quanto dor o torturado iria sentir. Quais eram os métodos de tortura utilizados durante a ditadura? Havia diferentes métodos de tortura, normalmente utilizados em combinação. O telefone, que eram 2 tapas simultâneos nos ouvidos, o que causa, além de uma certa dor, o aturdimento e que pode provocar surdez. Pimentinha, que era o apelido que se dava à máquina de choque aplicada em partes sensíveis do corpo, normalmente nos órgãos genitais, nos seios, na boca. E às vezes essa forma de tortura era aplicada com o corpo molhado para amplificar o efeito. Outra forma muito comumente utilizada era o famoso pau de arara, em que o preso fica com as mãos e os pés atados, pendurados em um cano suspenso, e o interrogado, normalmente nu, fica numa posição extremamente desconfortável, com os joelhos dobrados, o tornozelo e os pulsos amarrados e de maneira que os braços fiquem em torno das pernas. Nessa posição, normalmente o preso é suspenso e muitas vezes torturados com choques elétricos e pancadas. Houve também, em algumas sessões, o uso de animais selvagens e até algumas coisas absolutamente impensáveis, como o empalamento com um cabo de vassoura. Como os métodos de tortura eram escolhidos? Havia 2 estratégias para escolher os métodos. Uma delas era a progressão da dor. Então, iniciava-se com uma forma mais branda, ao mesmo tempo que assustasse a pessoa e a deixasse atordoada, para em seguida ir aumentando a intensidade da dor, de modo a fazer com que a pessoa desistisse de resistir. Além disso, uma observação da pessoa que estava sendo torturada para identificar quais eram os métodos que provocavam mais pavor. Por exemplo, em alguns casos era o uso de baratas, em outros casos podia ser a descarga elétrica. Então, em função de como eles observassem que a pessoa reagia a um método ou ao outro, eles reservavam aquele método para usar no momento em que a pessoa estivesse mais vulnerável e aí, com isso, tentar extrair da pessoa a informação que eles queriam. O partido usava o inimigo comum, que era o Goldstein. Goldstein era o símbolo da resistência ao partido, e ele era a personificação da fraternidade. Nos 2 minutos de ódio, no livro 1984, todos os dias tinham 2 minutos para que todos pudessem expressar sua raiva e botar ela para fora. A imagem que mais aparecia nos telões era a de Goldstein. Assim como a fraternidade, tinha algum inimigo generalizado na ditadura? Durante a ditadura militar brasileira havia uma noção de inimigo interno, que tinha tanto a ver com a doutrina de segurança nacional, elaborada pelos estadunidenses na época da Guerra Fria, quanto da teoria da guerra revolucionária, que tinha sido desenvolvida pelos franceses nas guerras contra a independência tanto da Argélia quanto da Indochina, que tinham sido colônias francesas. Eles consideravam que o novo inimigo não era mais o estrangeiro fardado pertencente a um exército inimigo, mas aquelas pessoas que queriam, entre aspas, subverter a ordem. Daí a ideia de subversivos. Aqueles que não concordavam com a sociedade capitalista, com a propriedade privada dos meios de produção, com a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, com a superexploração da força de trabalho,
generalmente eram considerados perigosos ou eram considerados subversivos e, portanto, inimigos do regime. E fazia uma série de campanhas publicitárias contra essas pessoas, inclusive com slogans que ficaram muito conhecidos na época. Brasil, ame ou deixe-o, foi, por exemplo, um desses slogans, insinuando que aqueles que não gostassem do Brasil deveriam, do Brasil governado pelos militares, que fique claro que fossem viver em outro lugar. Parece que o livro acertou em muitas coisas na previsão que fez, pelo menos quando se leva em conta o Brasil. Sim, esperamos que no futuro situações como essas não se repitam.